Amém, irmãos e irmãs, vamos lá então. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos na série Se Não Tiver Amor. Bem devagarinho, irmãos, uma lição por vez para que a gente consiga assimilar e fazer com que isso vire carne e sangue, vire procedimento, vire atitude e ações. Encontraram o texto, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a seguir, e hoje nós vamos para o segundo versículo, tá bom? Vamos ler aqui, fazer uma recordação e vamos continuar. Acharam, queridos? Se não tiver amor. Vamos lá, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens, a língua ou as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 10. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olhe para mim. Então, primeira coisa, amar é coisa de gente grande. Amar não é coisa de menino. Tem o amor de menino, que aí os filósofos platônicos estão amando assim, os românticos estão amando assim, os poetas estão amando assim, e tantos outros estão amando o amor de menino, de criança, de molecagem, de pele, de pelo, de cardias e tudo mais. Amor de menino. E eu falava domingo que amor não é aquilo que você interpreta como amor. Amor não é aquilo que eu interpreto como amor. Amor é aquilo que Deus interpreta e define como amor. A primeira definição de amor está na Bíblia. Deus é amor. Veja bem, o amor não é Deus, para que você não fique passando pano para você. Aí você sente um coração batendo, todo emocionado, apaixonado. Aí você corre e fala assim: eu tenho um Deus, eu amo. Não, o amor não é Deus. Deus é amor. Por quê? Porque Deus é maior que o amor. Deus é maior do que tudo. Então, Deus é amor. Amor é coisa de gente grande. E gente grande não é na estatura e nem na cronologia. Que cronologia? A sua idade cronológica não é aí. Existem tantos velhinhos que não sabem nada de amor, e alguns novinhos que sabem bastante coisas de amor. Então, amor não é aquilo que você define, que eu defino. Tudo bem, eu não quero estragar o seu senso poético, não quero estragar o seu senso romântico. Não, continua tendo essa expressãozinha bem básica e mínima de amor. Pode continuar, manda flores para sua mulher, tudo bem. Leva a sua esposa, você ama tanto, leva ela para o McDonald's. Leva, não tem problema, tá bom. Mas por favor, isto não é definição de amor, tá bom? Amém, irmãos? Amor é coisa de gente grande. Amor é coisa de gente grande na presença de Deus. Aquele que está crescendo em Deus. Amém, irmãos? No domingo ainda, aí nós pegamos o versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Ou seja, olha só, ainda que eu dominasse toda a intelectualidade, toda a capacidade mental, ainda que eu tivesse toda a inteligência para falar as línguas e mais línguas, está provado que quem fala desde criança mais que uma língua vai ser bom de matemática.
Quem fala mais que uma língua desde criança vai ser bom de português. Quem fala mais que uma língua desde criança vai ser muito melhor em ciências, em químicas e mecânica, sabia disso? Vai ser muito melhor. Se você hoje já é bom em matemática, se você falasse 2 línguas seria melhor. Você acaba evoluindo muito mais mentalmente e intelectualmente. Mas ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu fosse assim, polivalente nas línguas, nada valeria sem amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Aí eu falei da espiritualidade para vocês. Sem amor não adianta nada. Aí eu xinguei a minha turma, que eu critiquei a minha turma aqui domingo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, aí eu falei de nós pastores. Porque nós pastores fomos capacitados com alguns talentos. Então ainda que eu fale a língua dos anjos, tipo assim, ainda que eu entendesse você antes que você abrisse a sua boca. E os pastores, os apóstolos, os profetas, eles têm uma habilidade. Mas ainda que eu falasse isso, sem amor, nada valerá. Aí eu peguei aquela palavra de Cristo. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome fizemos sinais e proezas. Então ainda que eu, pastor Clóvis, numa conversa com você de 10 segundos, consiga entender a sua alma, ainda que eu, pastor Clóvis, numa conversa de 1 minuto, consiga perceber algumas nuances na sua vida, sem amor, isso não vale nada, eu vou ser mais cobrado. Entenderam? Nada vale. Mas hoje o versículo 2. Versículo 2 agora, vamos lá? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei. Olhe para mim. Ainda que eu tenha o dom de falar em nome da divindade. O que é o profetizar? É o cara inspirado. A raiz da palavra profetizar é inspirar, colocar, trazer para dentro alguma coisa de fora e falar. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu consiga falar dominado pela inspiração divina, é possível falar inspirado por Deus sem amor. Isso é muito perigoso, irmãos. Eu quero aqui nessa minha caminhada, nessa minha viagem com você, fazer com que você entenda, compreenda o poder, a necessidade de que nós nos transformemos em objetos de amor, pedaços de amor soltos nesse mundo que precisa tanto disso, que não é sensações, sentimentos e emoções, é uma decisão. Amar é decidir. Quando Deus veio morrer por nós, foi uma decisão, ou não foi? Ele decidiu morrer por você e por mim. Isso é amor. Amor não é uma conversa, amor não é uma verbalização, amor não é uma sensação. Ainda que eu tenha o dom de falar sob bemudo, inspiração, ainda que eu tenha esse dom de repente respirar e falar o que Deus quer falar, sem amor nada serei. E eu vejo hoje aí da minha turma, eu vejo tantos pregadores, pastores, mestres e tantos outros se achando os tais. Querida igreja, por favor, nesse tempo do fim que nós estamos, não seja enganado. É possível falar inspirado por Deus sem amor algum. Lá estava Pedro e Jesus fez uma pergunta do século: o que dizem os homens que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Aí um dos discípulos, Pedro, rapidamente: tu és o Cristo de Deus, tu és o prometido de Deus. O que Jesus falou? Muito bem, parabéns, Simão Barjonas, porque não foi carne que te revelou,
Não foi o sangue que te disse, não é você que sabe disso, mas meu Pai te inspirou. Ele falou sobre inspiração, ele profetizou sobre inspiração, coisa que ninguém sabia ainda. Passa 3 minutos, 4 minutos, esse mesmo Pedro, que agora foi inspirado por Deus, agora é inspirado por Satã. Na mesma conversa, isso é o capítulo 16 de Mateus, na mesma conversa, logo a seguir, ele começou a repreender Jesus e atrapalhar os planos de Deus na vida de Jesus, falando para Jesus não ir para a cruz. Jesus volta para o mesmo Pedro, Jesus olha para o mesmo Pedro e diz: arreda-te, Satanás, porque você cogita da carne e do sangue, arreda-te. É possível profetizar, ou seja, falar debaixo da mais pura inspiração divina, sem uma gota de amor. Então cuidado, pequeno rebanho, vai piorar, eu digo para vocês há décadas, vai piorar. Aparecerão homens que vão fazer cair fogo do céu, aparecerão pregadores que vai fazer você chorar na hora que eles quiserem que você chora, vai aparecer homem que vai fazer você rir na hora que eles quiserem que você ri, ou ria. Eles farão, eles têm poder. É possível falar debaixo da mais pura inspiração divina, sem um pingo de amor. Então reavalie a sua vida cristã, porque, meu irmão, dá vergonha de alguns lugares falar que a gente é crente, irmãos, dá vergonha. Ah, meu Deus do céu, quanta vergonha, porque parece que ser crente hoje, ainda mais nesse meio político assim, disputado, dá cada vez mais vergonha. Então muito cuidado, igreja do Senhor, porque aparecerão. Paulo, quando fala que nos últimos dias surgirão falsos profetas, aí você pensa que um falso profeta é alguém que fala contra a gente. Não, o falso profeta é aquele que fala a nosso favor, fala tudo que você quer ouvir, tudo que você gosta de ouvir, tudo que você quer, não ao contrário, e por isso muitos serão enganados. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, sem amor, nada serei. Então, olha, não ande pela sua pele. Não ande pela sua pele. Há um tempo atrás, antes de eu viajar, tive problema com 2 jovens, porque elas foram em um lugar doido aí, e ficaram todas embriagadas. Quer dizer, uma delas ficou embriagada, a outra não. Aí vieram conversar comigo, eu sabendo do caso, fui conversar com elas, falei: fecha os olhos, sem falar nada, porque eu sabia do caso. Fecha os olhos. Fecharam os olhos. Aí eu orei por elas, e as 2 caíram, ficaram desacordadas por algum tempo. Caíram e ficaram lá. Eu falei: foi bom para vocês? Foi bom, muito bom. Eu falei: qualquer homem pode fazer isso. Qualquer homem pode fazer isso. Então, não me chame de homem de Deus, porque eu fiz isso com você. Eu só fiz isso para mostrar para você que aquele cara lá que fez isso com você, não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa. Meus irmãos, se não tiver amor, que não é sentimental, emocional ou racional, nada serei. Não é porque às vezes eu falo sobre inspiração ou não inspiração, que eu sou ou não sou. O amor é tudo. Tem uma frase que alguém fala assim: o amor é cego. Não, o amor não é cego. Cego é quem não ama. O amor não é cego, o amor enxerga muito bem. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.